A série do Pacificador tá de volta depois de 3 anos, e muita coisa aconteceu nesse tempo. Essa série, que nasceu como um derivado de um filme que fazia parte de um universo DC que estava ali tentando se encontrar, procurando um norte desesperadamente, agora retorna para a segunda temporada como parte importante, fundamental de um novo universo DC. Que tá começando agora, depois do filme do Superman, e despertando muita curiosidade por parte de um público que está cada vez mais cansado de super-heróis. Então será que a estreia da segunda temporada de Pacificador fez valer toda essa espera? Ou já passou tempo demais e ninguém nem se importa com esse doidão com capacete esquisito? Sejam muito bem-vindos ao canal Gabriel Ávila, e hoje a gente vai falar da estreia da segunda temporada de Pacificador, que já começa bem safadinho, porque logo no começo a gente tem uma recapitulação básica, né? Algo normal entre episódios de série de TV, principalmente entre temporadas, né? Só que nesse a gente tem uma gracinha aí, porque além de recapitular elementos e eventos importantes da primeira temporada, tipo quem é o Pacificador, a questão dele com o pai, o fato dele ter salvado o mundo, essas coisas, eles aproveitam para fazer uma pequena correçãozinha ali. Porque assim, caso você não se lembre, afinal de contas já são 3 anos aí, eles colocaram a Liga da Justiça da época no final da primeira temporada de Pacificador, né? Depois que a equipe do Pacificador salvou o mundo, chega lá a Liga da Justiça, né? Com figuras tipo o Aquaman, do Jason Momoa e tudo mais, que é uma piadinha rápida do Pacificador pra dar a oportunidade do Pacificador falar que eles são inúteis, que eles conseguiram salvar o mundo sem eles e tudo mais. Só que aí na recapitulação da primeira temporada, eles substituem a Liga da Justiça do universo antigo pela Gangue da Justiça do novo universo, né? Que são os heróis mostrados lá no filme do Superman. Inclusive nessa cena eles incluem o próprio Superman e a Supergirl. Então deixa meio no ar ali que no período em que a Supergirl veio pra Terra, conheceu o Superman e tal, eles agiram em conjunto com a Gangue da Justiça. Algo que, parando pra pensar com o filme do Superman, até que faz sentido, porque, né, eles sabem a identidade secreta do Superman e tudo mais, enfim. E eu achei isso muito safado porque, assim, o James Gunn, que é o criador dessa série, que também dirigiu o filme do Superman, ele assumiu a DC, né, ele se tornou chefão da DC junto com um outro produtor, que é o Peter Safran, na época em que ele já estava escrevendo a segunda temporada do Pacificador. E desde então, muita gente ficou perguntando pra ele, tipo, como é que você vai fazer pra segunda temporada de uma série se encaixar num universo novo, sendo que a primeira temporada da série fazia parte do antigo. E o James Gunn ficou metendo, não, vocês vão ver, tem coisa que tem a ver, tem coisa que não tem, enfim, ele só enrolou. E eu achei uma forma muito simples e elegante de falar, essa segunda temporada se passa num universo em que as coisas aconteceram muito parecido com o que você viu na primeira temporada. Acabou. Não interessa, sabe? É meio que a mesma coisa, mas não é. Só que em vez de ficar conversando e fazendo cenas inteiras pra justificar cientificamente o negócio, ele meteu um negócio tão safado. E eu acho que a safadeza é o que torna essa correção efetiva, faz ela funcionar. Tanto que pra você ver, eu já tô aqui há minutos de vídeo só discutindo uma ceninha. Imagina se eles tivessem feito um episódio inteiro pra justificar, sabe? Não tem necessidade. Pelo contrário, eu acho que ficaria cansativo e seria um exemplo muito claro do porquê que as pessoas estão enchendo o saco de filme de super-herói. Você tem que ficar assistindo um monte de coisa, engolir um monte de pseudociência baboseira pra entender um negócio. Entender, né? Não é muito difícil, mas entender um negócio tão simples quanto um reboot. E aí, depois dessa recapitulação, a gente entra no episódio, né? Que é um episódio introdutório, né? Pra mostrar como que esses personagens estão depois de terem salvado o mundo na primeira temporada. E eu gostei muito do direcionamento que eles tomaram aqui, porque a primeira temporada, ela tem um gostinho meio de final feliz, né? Onde o herói improvável e os amigos dele, que são meio perdedores, meio otários, se juntaram e salvaram o mundo. E não. Na verdade, o que a gente vê nessa primeira temporada é que o Pacificador ele continua sendo uma piada. Ele continua sendo desvalorizado, as pessoas não levam ele a sério, não querem se conectar, não querem estar relacionadas a ele, de alguma forma. E é pra isso que existe a cena da entrevista pra Gangue da Justiça, porque logo no comecinho do episódio, o Pacificador vai passar por uma entrevista de emprego, né, pra tentar uma vaga na Gangue da Justiça. E aí a gente tem uma entrevista dele com o Maxwell Lord, que é o empresário mecenas ali dessa equipe de super-heróis, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião. E aí, enquanto o Pacificador tá falando sobre quem ele é, as atividades dele e tudo mais, os outros estão conversando e tal, com o microfone aberto, e aí tem aquela cena em que eles falam, né, que acha ele um otário e tudo mais, e que ele não cabe na equipe, blá blá. E assim, eu não gostei muito dessa cena. Eu já tinha achado ela meio ruim no trailer, mas trailer é aquela coisa, né? Eles pegam uma cena de vários minutos e picotam em alguns segundos, então eu dei benefício da dúvida. Só que a versão final dela, que tá no episódio, não é muito melhor.
porque me incomodou muito o humor da cena. Porque, claro que é pra gente achar a Gangue da Justiça uns idiotas, né? Pra fazer o pacificador, que já é um idiota, parecer melhor em comparação, né? É pra gente ficar com dó dele, cuidar dele e tal. Mas o jeito que os personagens se comunicam eu achei muito ruim. As piadas não têm timing, elas são sem graça mesmo, sabe? A parte da pipoca, puta, a própria revelação, né? A grande piada de que eles estavam sendo ouvidos o tempo todo. Nossa, na hora que o Lanterna Verde puxa aquela gargalhada, eu fiquei com vergonha alheia, porque não teve graça nenhuma, assim. E é bizarro, porque o James Gunn é bom de comédia. A própria primeira temporada do Pacificador tem alguns momentos que a comédia se sobressai a qualquer outra coisa. Então eu achei essa cena bem ruim. Principalmente porque ela cria ali um certo probleminha que eu acho que eles deixam a Gangue da Justiça babacas até demais, sabe? Porque a gente já tinha entendido que eles são meio, né, nada com nada e tal. Mas, pô, na hora que o cara tá falando dos próprios traumas, ele tá se abrindo de coisas bem pesadas, eles estarem falando de pipoca, do tamanho de bunda e tal, tipo, sei lá, dava pra ter deixado eles menos babacas, porque aí depois no futuro, quando tiver uma série, um filme, qualquer outra coisa desses personagens, eu acho que vai ser um pouco difícil comprar eles como heróis altruístas se eles têm a coragem de, sabe, de rir. Eles não riram exatamente do trauma do cara, mas assim, sei lá, eu não compro que eles são altruístas a partir do momento que eles não conseguem parar pra ouvir alguém que tá falando de algo tão pesado e pessoal, sabe? Enfim, sei lá, só uma pequena brisa dessa cena de 5 minutos, que é mais uma piada do que qualquer coisa. E aí a cena termina, né, com o pacificador saindo puto, porque os caras consideram ele uma piada, que ele é um Zé Ninguém. Ou seja, salvar o mundo literalmente não foi o suficiente para ele voltar a ser, para ele se tornar, na verdade, né, o grande herói, salvador da pátria, amado pelo público que ele gostaria de ser. E é uma situação que ele compartilha com os outros membros, né, da equipe dele da primeira temporada, porque meio que todo mundo se fudeu em algum nível por conta do que aconteceu. Nesse primeiro episódio a gente vê que a Adebayo foi demitida, né, da agência e tudo mais, até porque ela caguetou a chefona, que no caso é a própria mãe dela, e ainda foi largada pela esposa. Então ela tá solteira, vivendo meio, tentando viver como mercenária. Do outro lado a gente tem a Emilia Harcourt, que também, né, foi banida das agências do governo pela traição à Amanda Waller. Então ela tá enfrentando uma crise existencial porque ela não sabe quem ela é fora do trabalho, né? O que ela dá vazão de uma forma agressiva. Então, pra extravasar, ela vai em bar procurar briga, né? Sair na porrada com estranhos pra botar pra fora, né? E eu achei muito engraçado que a cena de pancadaria dela no boteco me lembrou uma outra série de heróis da própria DC, que é o Legends of Tomorrow. Não sei se vocês lembram disso, mas acho que no primeiro episódio eles estão formando a equipe, né? Porque o Legend of Tomorrow é meio que o restolho de várias séries do Arrowverse ali que eles juntaram numa série só, né? E a Canário Branco, ela tem uma cena que é muito parecida, que é essa vibe de, tipo, pra mostrar que ela é durona, ela se envolve numa briga de bar e arrebenta os caras, né? Os motoqueiros, casca-grossa e tudo mais. E eu acho muito engraçado que as cenas meio que elas têm a mesma função, mas eu lembro que na época de Legends of Tomorrow eu achei muito tosca, porque ela surge do nada. Tá tudo bem, e aí simplesmente parece que vira uma chave de a gente tem que mostrar que essa personagem é fodona, e aí ela sai na porrada e tudo mais. Enquanto que esse não. Esse tem toda uma construção, na hora que ela pisa no bar, você já sabe o que ela foi fazer ali e tal. Tanto que no final, depois que ela apanha, né, que ela arranja a briga, bate um pouco, mas apanha muito mais, e aí ela é jogada pra fora, tá toda ensanguentada, quando ela abre o sorriso, você já sabia que era isso que ela queria, né, ela queria extravasar, queria botar pra fora. Então, você vê a diferença, né, como certos clichês, se você usar direito, eles funcionam. E aí, fechando a equipe, a gente tem o John Economos, que foi o único que não foi demitido, que eles não explicam exatamente muito bem, mas eu diria que por 2 motivos. Primeiro, porque ele sempre pareceu muito inofensivo, e segundo, porque eles queriam alguém que foi, de alguma forma, próximo do pacificador para manter o olho nele, né? Porque o governo tá de olho no pacificador, porque agora o chefão de segurança do governo é o Rick Flag pai, né? Que é o pai do Rick Flag Jr., que apareceu lá no Esquadrão Suicida, que o pacificador matou. Então agora o pai do cara que ele matou tá no governo, de olho nele, só esperando ele dar uma escorregada pra ir pra cima. E essa é uma informação que eu repeti aqui, mas quem assistiu meu vídeo de easter eggs, referências, futuro da DC de Superman, já tá ligado. Então clica aqui pra ver, porque tem muita coisa ali que se conecta com o que a gente tá vendo em Pacificador. E por fim, na equipe tem o Vigilante, que era um cara que ele não fazia parte do governo nem nada, só era um maluco que comprou uma máscara e quis sair por aí dando porrada, e ele meio que continua nessa. Agora ele tá com um emprego que ele não gosta, como
né? A maioria de nós. E tá vivendo uma vida feliz porque ele é esse cara aí. Ou seja, esse primeiro episódio mostra pra gente que o pacificador e os seus amigos estão passando por um momento ruim. E assim, o que poderia ser pior para um cara que já tá surrado, jogado na vala do esgoto da vida, do que descobrir que existe uma outra realidade em que ele é feliz? Que existe uma outra realidade onde a vida dele é perfeita, onde a vida dele não é marcada por traumas terríveis, onde ele é amado, onde ele é aceito, onde ele é reconhecido. Pois é o que acontece com o nosso queridíssimo pacificador. Porque lá na primeira temporada a gente descobre que o pai dele tem meio que um portal para um lugar que existe fora do tempo e do espaço, né, que abre portas para outras realidades paralelas. E aí nessa segunda temporada a gente vê o pacificador entrando por uma dessas portas e descobrindo que existe um outro universo onde a vida dele é o que ele sempre sonhou, onde o pai dele é um herói que ama ele, onde ele nunca matou o próprio irmão, que é o grande trauma que moldou a personalidade dele de vários sentidos, e onde ele é visto como um herói, onde ele salva o dia e ele é fotografado por jornais, sabe? Diferente da vida que ele vive, onde ele salva o mundo e as pessoas ainda riem dele. E aí ele dá de cara com uma realidade onde isso tudo, essa fantasia que ele vive na própria cabeça, é real. E essa foi uma parte do episódio que eu gostei muito pela forma como tudo é conduzido, assim. Porque o John Cena, apesar de ser muito carismático, ele não é lá um grande ator, né? Vamos falar a verdade. Mas me chamou muita atenção como ele conseguiu capturar bem, transmitir bem essa gama de sentimentos que estão borbulhando por dentro do pacificador, quando ele dá de cara com essa realidade, né? Porque primeiro tem a confusão, né? De, meu Deus, o que tá acontecendo aqui e tudo mais, isso é real, blá blá blá. Mas aí depois você vê um misto de uma felicidade, de caramba, esse mundo existe, eu sou aceito, eu sou feliz, meu irmão tá aqui, tá ligado? Um cara que não teve a chance de crescer porque eu matei ele na infância, agora ele tá aqui e ele gosta de mim e tudo mais, e a gente vive feliz. Junto com o nosso pai, que nessa realidade ama a gente e não é um supremacista branco filho da puta. Então, assim, é uma felicidade, mas marcada por uma melancolia muito forte da comparação do que ele não teve. O que ele mesmo teve que viver ao longo de todos esses anos, né? Então você vê esse misto de sentimentos, de confusão, alegria e melancolia na atuação do John Cena, o que me surpreendeu, porque, assim, Pacificador é uma série que estuda bastante esse personagem, né? Ele pega um personagem que foi o vilão de um filme e transforma ele num anti-herói torturado até você torcer por ele, gostar dele e tudo mais. E aí, essa segunda temporada, esse momento, leva esse estudo para um lugar que o John Cena, como ator, né, a performance dele conseguiu acompanhar, assim, foi realmente muito legal. E isso, pra mim, ficou muito marcado no momento que o James Gunn até falou que nem tava no roteiro, né, em que o Robert Patrick, que faz o pai deles, vai deitar, né, ele se recolhe, e aí ele dá um tapinha e fala, pô filho, te amo. E aí a reação do John Cena pra aquele momento, assim, eu fiquei, caraca, mano, coitado desse cara, sabe? E eu achei muito legal que essa parte da trama me lembrou um gibi da Marvel, na verdade, que é o Dinastia M, em que eu vou resumir muito para não tomar tempo do vídeo, mas em resumo é uma saga em que o universo Marvel, né, principalmente a Terra, é meio que remodelada pela Feiticeira Escarlate, e ela refaz essa realidade meio que realizando os maiores desejos de todas as pessoas que fazem parte desse mundo. E aí, nesse universo, o Homem-Aranha tem uma trajetória meio parecida com essa do Pacificador, porque nesse universo os desejos dele se realizam e o Tio Ben nunca morreu, a Gwen Stacy nunca morreu e eles são casados, se eu não me engano. O próprio Homem-Aranha é um astro de TV, né, que é o que ele tentou ser antes da morte do Tio Ben, lembra que ele aparece num programa de TV e aí ele não impede o assaltante, é por isso que o Tio Ben morre e tal. Então, assim, ele tem a vida dos sonhos dele, só que numa realidade que não é verdade, numa realidade que é de mentira, numa realidade que, como super-herói, ele tem que reverter. E aí, quando eles salvam o dia, que né, é uma saga do super-herói, não é spoiler, eles voltam pra casa e o Homem-Aranha tá desgraçado da cabeça, sabe? Ele pede muito pra alguém apagar a memória dele, ele fica revoltado e tudo mais, porque, pô, machuca, né? Dói muito a sensação de que, pô, a sua vida poderia ter sido aquilo, ela poderia ter sido, não vou dizer boa, mas ela poderia ter sido muito melhor. E essa jornada do Pacificador na segunda temporada me lembrou muito isso. E é um negócio que me conecta muito. Tanto que, por exemplo, nessa HQ, que é a Dinastia M, eu não lembro de muita coisa da própria história em si, apesar de gostar dela. Mas essa parte do Homem-Aranha é muito forte pra mim. Me conecta muito, né? E o Pacificador seguir por esse caminho, eu achei maneiro, assim. Até porque, como eu falei, a primeira temporada, ela
com vida a um Felizes para Sempre, que é, né, a gente, é uma série, a gente sabe que sempre vão ter conflitos, desafios novos e tal, mas você continuar nessa toada de examinar o personagem por dentro, a psique dele, principalmente alguém que, né, a primeira temporada mostrou que é tão torturado e tal, eu achei uma boa sacada. E aí a gente se encaminha pra conclusão desse episódio, né? Porque afinal de contas é o primeiro episódio da segunda temporada. Eles têm que criar um gancho muito forte pra gente voltar pros próximos. E eles fazem isso trazendo o pacificador dessa outra realidade, né? Dessa realidade feliz e maneira, encontrando o nosso pacificador. E é lógico, né? Como brucutus, anti-heróicos e violentos, eles saem na porrada primeiro e conversam depois. Quer dizer, é o que aconteceria se eles tivessem conversado, porque a pancadaria termina com a morte do pacificador desse universo feliz, desse pacificador alternativo, que é um gancho muito forte de, pô, o nosso pacificador matou ele mesmo de uma realidade onde esse cara é amado, onde vão sentir falta dele e que ao mesmo tempo deixou uma lacuna que ele pode preencher. E eu achei isso um conflito muito maneiro pro personagem, porque, pô, de um lado, ele vive num universo onde ele é uma piada, as pessoas odeiam ele, e do outro existe um universo onde ele é amado e ele, teoricamente, não existe mais. Então, pra ele dar esse pulo e ir viver essa realidade feliz e maravilhosa que ele sempre sonhou, tá aqui, né? E eu fico muito curioso pra saber como é que a série vai abordar isso daí nos próximos episódios, porque foi um gancho muito forte. Eu achei que, sei lá, quando eles se encontram, eu achei que isso ia ser... A cena ia terminar ali, sabe? O gancho seria esse, de, nossa, como é que vai ser o pacificador com o próprio pacificador? E aí o James Gunn foi lá, dobrou a aposta e matou o outro pacificador, assim. Então eu tô muito curioso, porque é aquela coisa, né? Será que o nosso pacificador vai estar feliz mesmo naquela realidade? Ou ele vai descobrir que tem coisas bizarras acontecendo lá também? Eu já volto nisso nesse vídeo. Ou será que não? Ele vai tentar viver e alguma coisa vai fazer ele voltar pra trás contra a vontade dele? Ou será que vão descobrir que ele matou esse pacificador amado por todos e aí vão se voltar contra ele lá? Enfim, são muitas possibilidades e elas me empolgam, assim, porque afinal de contas é um personagem que, não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito já. Gostei muito da primeira temporada, então me apeguei muito ao próprio pacificador e ao time dele, né? Que eles se chamam, né, os 11th Street Kids, então eu já acompanharia esse personagem de qualquer jeito, mas colocar eles em situações tão surpreendentes e extremas, eu acho que foi um bom jeito de começar uma nova temporada. Então pra mim foi uma boa estreia pra segunda temporada de Pacificador. E aí agora pro final do vídeo eu queria fazer alguns comentários de coisas que não estavam encaixando muito bem na análise, e eu não queria deixar, né, o vídeo super inchado e tal, então comentários rápidos sobre coisas desse episódio que me chamaram a atenção. A primeira delas é a nova abertura, né? Que eu particularmente não achei lá grandes coisas. Não teve o impacto da primeira. Tudo bem que a primeira, né? A gente foi surpreendido, ninguém esperava aquilo ali. Mas essa nova, a música não é tão impactante, os movimentos de dança não são tão, sabe, mais ousados, sei lá. Tipo, tem uma gracinha da Igli ali, sapateando aqui e ali, mas no geral achei uma abertura bem... legal, desiste. E esse episódio também, pra mim, mostrou que Pacificador pegou um pouquinho a estratégia, a grande estratégia de The Boys, né? Que é envelopar um momento super importante da série numa cena absurda que todo mundo vai comentar nas redes sociais. E é claro que eu tô falando do surubaço que existe nessa primeira temporada, que foi surpreendente, que eu tenho certeza que pegou muita gente de surpresa, porque apesar da série ser mais 18, eu acho que não tava, né, uma suruba tão detalhada no bingo de ninguém, então acabou sendo uma surpresa. E essa cena tá ali momentos antes dele entrar nessa outra realidade pra valer, né, pra explorar esse outro mundo onde o pacificador é feliz e tudo mais. E isso é uma estratégia clássica de The Boys. Eu diria até que é o grande fator que fez The Boys ter sucesso por todos esses anos, né? Tanto que eles passaram anos sugerindo, né, prometendo o Herogasm, que é a suruba de super-heróis, né? E aí, quando ela aconteceu, foi num episódio em que isso nem foi o foco. Na verdade, o foco era o encontro dos principais personagens dessa série, né? Então, achei legal que, pra Pacificador, o James Gunn olhou em volta e pensou algumas coisas que deram certo na concorrência e que podiam dar certo pra ele também. E deu. E eu comentei mais cedo no vídeo sobre se o Pacificador vai descobrir alguma coisa nessa realidade alternativa, porque eu, particularmente, fiquei em dúvida em relação à família dele. Porque, na realidade do Pacificador que a gente acompanhou, o pai dele é um supremacista branco, escroto, que faz rinha com os próprios filhos e tudo mais. E nessa eles são heróis. E assim, é clara a distinção, né? Tipo,
Pai bom, pai mal, beleza. Só que eu fiquei curioso se essa realidade onde eles são heróis e tudo mais, se talvez não existiria um segredinho escondido nela, sabe? Meio... Eles são também supremacistas brancos, escrotos, mas que agem na surdina, que pro público eles são uma coisa, mas na verdade eles são outras. Também uma vibe talvez meio The Boys e tal, mas que me deixou em dúvida, né? Porque às vezes não. Às vezes a série tá sendo direta mesmo de uma realidade boa, outra realidade é ruim. Mas às vezes eles podem, né, guardar uns segredinhos ali pra irem se desenrolando ao longo da temporada. Então, se a gente descobrir algum segredo chocante sobre essa família do pacificador no mundo onde tudo aparentemente é perfeito, não vai me surpreender tanto. Eu acho que até faz sentido, né? Porque esse mundo onde tudo é feliz e tal, tava tão idealizado que eu fiquei pensando, mano, tem que ter alguma coisa aí. Sabe? E aí, voltando pra esse universo alternativo, onde tudo é bacana, aparentemente, eles comentam que o pacificador tem problemas, né, de relacionamento com a Emilia Harcourt, e que ela tá com um fuzileiro, né? E eu aposto 10 conto aqui, num negócio que pode ser revelado no segundo episódio já, que esse fuzileiro que ela namora é o Rick Flag Jr., justamente o personagem que foi morto pelo pacificador lá no Esquadrão Suicida, né? Porque eu acho que encaixa certinho, sabe? Esse triângulo amoroso entre ele, a mulher que ele ama e o cara que ele matou, que era um herói pra ele também e tudo mais. Até porque um diretor de Pacificador meio que deu com a língua nos dentes que o Joel Kinnaman poderia aparecer na série. Então eu acho que se for pra aparecer, eu acho que vai ser nessa vibe, assim. Nessa realidade alternativa, onde ele vai ser meio que um rival pro Pacificador, assim. E se for o caso, eu fico curioso se eles vão juntar o Rick Flag da Terra do DCU, né? O cara cujo filho foi assassinado, com o Rick Flag Jr., que ainda tá vivo nessa outra Terra, né? E como não poderia deixar de ser, né? A segunda temporada do Pacificador começa muito do rock, porque afinal de contas, o pacificador é do rock, a Emilia Harcourt é do rock, todo mundo é do rock nessa série. E tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que no universo alternativo ele tem, né, bandas, versões alternativas das bandas que existem na nossa realidade mesmo, né? Tipo um Scorpions com Z, um Def Leppard, que é o jeito certo de escrever Def, né? E eu achei isso muito maneiro, mas nesse mesmo episódio eles dão uma zoada numa outra banda, que é o 30 Seconds to Mars, né? Fica tanto o pacificador quanto a Emilia Harcourt zoando, falando que 30 Seconds to Mars é uma bosta e tudo mais. E nessa hora vale lembrar que o vocalista do 30 Seconds to Mars é o Jared Leto, que era o Coringa do universo DC antigo. Então, assim, eu acho muito difícil que não tenha sido uma cutucada, sabe? Não exatamente uma pra ofender mesmo e tudo mais, mas assim, eu acho que não foi aleatório, sabe? Eu acho que de todas as bandas disponíveis pra serem zoadas, sabe? Tem bandas que são muito mais piada do que... Acho que nem sei se o 30 Seconds to Mars é uma piada, começa por aí. Mas você tem bandas que são mesmo piadas, memes, né? Tipo Nickelback, Creed e tudo mais. Então assim, eles poderiam ter escolhido qualquer uma. Eles foram direto numa que é liderada por um cara que fazia parte desse universo, é uma das partes desse universo que ninguém gostou, que na real ninguém gostou do Coringa de Jared Leto, vamos lá. Então assim, achei ousado. E por fim, no extra que passou depois do episódio, mostra, né, umas entrevistas e tudo mais, e o James Gunn comenta que nesse local onde tem as portas para os outros universos, que inclusive me lembrou muito Monstros S.A., né, que você abre uma porta e você tá em outra terra, existem 99 portas que levam para 99 mundos. Tipo assim, ele numerou. E apesar desse primeiro episódio ter mostrado que nem todas são terras humanas, né? Porque tem uma hora que um bicho alienígena abre a porta para ir para lá. Eu acho que ali eles deixaram um gancho pros Elseworlds, né? Porque quando o James Gunn assumiu, ele disse que esse novo universo DC ele teria a continuidade principal, né? Que tem esses eventos que a gente está acompanhando no Superman, no Pacificador e tudo mais. E também teriam os Elseworlds, que são realidades paralelas onde contam outras histórias com outros personagens, né? Então, por exemplo, no DCU a gente tem o Superman, que a gente acabou de ver no cinema, né? Do David Cornsett e tudo mais. E nos Elseworlds existe um universo onde o Batman é o Robert Pattinson, sacou? Então eu acho que esse conceito vai voltar depois. E aí eu acho muito curioso que ele tá colocando uma parada tão importante pra uma franquia multiversal, caralho, a 4, dentro de uma série do Pacificador. Que, assim, não é muito surpreendente assim, porque o James Gunn gosta, né? De puxar as coisas pros amigos dele, pras coisas que ele cria, né? Mas achei ousado e eu quero ver se isso realmente vai virar, vai dar frutos no futuro, ou se é só um negócio que ele tá deixando ali pra
futuras histórias do próprio Pacificador e seus amigos. Bom, é isso. O primeiro episódio devidamente recapitulado e agora eu quero saber o que você achou. O bom de ter lançado esse vídeo tão depois é que eu imagino que muita gente já assistiu, então deixa aí nos comentários se você gostou desse episódio, se você não gostou, se você tem teorias, se você tem algum momento favorito. Vamos conversar aí porque essa temporada tá só começando. Eu vou ficando por aqui, convido você novamente a se inscrever no canal, curtir o vídeo, conferir a TV Colossos, que é o nosso podcast que tá voltando aí em breve, vai ser muito maneiro e eu conto com a sua ouvida, a sua audiência, pra ficar menos feio. E é isso. Até a próxima. Semana que vem estamos aí de volta com mais Pacificador. Na verdade, eu acho que a gente volta em alguns dias, porque eu demorei tanto pra soltar esse vídeo, que o próximo eu não vou ter todo esse... Não vou me dar o luxo de ter quase uma semana pra falar sobre. Então, em breve estamos de volta com mais Pacificador. Até a próxima.